Hoje eu gostaria de falar sobre a evidência do Espírito Santo. São tantos os moveres, são tantas unções diferentes que muitas pessoas se confundem ao pensar se aquilo é de fato de Deus ou se aquilo é apenas carnal, apenas humano ou até mesmo enganações demoníacas. Como saber se essas coisas que têm acontecido são de Deus, são divinas, são legais no reino de Deus, ou se elas são apenas enganações? Uma vez, dando aula no seminário, um aluno nos contou uma história. Ele disse que um pastor, ele era tremendamente usado por Deus. Ele realizava assim muitas coisas, parecia que Deus estava com ele de forma espetacular. Quando você olhava num culto, ele era um homem, mas quando chegava em casa, ele era completamente diferente. Ele disse que quando você conhecia a vida particular dele, você via que a vida dele era do avesso, que a vida dele não tinha relação nenhuma com aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina de como nós devemos nos portar. E aí então ficou aquela indagação, o que fazer em meio a isso? Se ele parece ser tão tremendamente usado por Deus, só que a sua índole, a sua vida não corresponde às Sagradas Escrituras, aos ensinamentos de Jesus, eu disse categoricamente a ele, fuja disso, saia disso, porque isso não tem nenhuma relação com Deus. Mas você diz, mas ele realizou milagres, ele fez maravilhas, ele profetizou, ele falou em outras línguas. Mas deixa eu te dizer que essas coisas não são sempre a principal manifestação do Espírito ou evidência do Espírito. Ele pode até ser mesmo um mover, mas não uma habitação. É necessário que compreendamos que existe uma diferença muito grande em ser usado até mesmo por Deus com dons, com talentos, com algumas coisas em que Deus deseja realizar com a habitação do Espírito Santo nas nossas vidas. Existe uma diferença grotesca nisso. Nós podemos ver que Deus usou um jumento para falar com um suposto profeta, um animal. Deus levantou Sansão, uma pessoa que se prostituiu, uma pessoa imatura, uma pessoa sem compromisso, uma pessoa que lutou pelos seus próprios ideais e desejos. Nós vemos o rei Saul, um rei que de longe agradou a Deus, ou seja, não de fato só trouxe desgosto para Deus. E ele teve um momento da sua vida que ele profetizou. Só que teve outro momento em que ele foi atormentado por demônios. Então essas manifestações têm um fim. Mas a habitação do Espírito Santo na vida do regenerado, do crente, daquele que vive uma vida fiel a Deus, é completamente diferente. Por isso não se engane, não pense que realizar milagres é sinal de que Deus está com aquela pessoa. Porque se fosse assim, João Batista, que não realizou nenhum milagre, não teria recebido o elogio de Jesus, que disse a ele que de até então ele era o maior que havia nascido. Mas eu te pergunto então, qual é essa evidência do Espírito Santo de fato no regenerado? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, que diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A evidência do Espírito Santo não é necessariamente profetizar, curar, realizar milagres, não é falar em outras línguas. Mas a evidência do Espírito Santo
é o que o apóstolo Paulo chama aqui de o fruto do Espírito, ou seja, o resultado do Espírito. É aquilo que produzirá em cada crente, em cada regenerado. Porque cada crente, cada regenerado, ele não pode ficar estagnado. É necessário que ele produza algo. E essa produção são essas coisas descritas aqui nesse versículo. E ele fala que essa produção, esse resultado do Espírito na vida do crente, ele é o fruto e não os frutos. Isso significa que é um conjunto de coisas. Que ele não separa, que ele não faz uma coisa apenas, mas ele faz todas as coisas em conjunto na vida de cada um de nós que somos regenerados. Então, sim, vem essas produções do Espírito Santo, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Qual é a evidência do Espírito na sua vida?